Chamas de velas podiam permanecer acesas debaixo d'água? Sim. Tive certeza disso enquanto estava no oceano e soube até como era possível. Compreendi aquilo exatamente como compreendi o conceito da matéria escura, a substância do universo que compõe tudo que deve estar lá, mas que não conseguimos ver. Eu imaginei um oceano correndo por baixo do universo inteiro, como a água escura do mar que ondula sob as tábuas de madeira de um velho pier. Um oceano que se estende de um infinito a outro e ainda é pequeno o suficiente para caber dentro de um balde, se você tiver a velha senhora Hempstock para ajudá-lo e perder com jeitinho. Oi, gente, meu nome é Gabriela, eu sou a Carol Literário e hoje eu vim falar com vocês sobre O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor já premiado e muito bem estabelecido. Ele ficou bem famoso pela sua graphic novel Sandman, também escreveu vários outros quadrinhos, fez participações em filme, fez participações em séries como Doctor Who, tem novelas como essa aqui e até romances como Deuses Americanos. Neil Gaiman é bem conhecido pelo fantástico em seus livros, e nessa novela aqui não é diferente. O Oceano no Fim do Caminho foi publicado em 2013 e logo ganhou o primeiro lugar da lista de mais vendidos do New Yorker. Além disso, esse livro rendeu vários prêmios ao Neil Gaiman. Isso demonstra que teve uma boa recepção, tanto da parte do público, que já conhecia o Neil Gaiman em 2013 já tinha um público bem fiel, e da crítica, que deu vários prêmios a essa novela. Por quê? Vou contar primeiro o enredo e aí a gente fala sobre a novela. Aqui a gente tem um narrador que vai até a sua cidade natal porque ele precisa ir para um velório. Só que ele não quer se encontrar com a família e aí ele decide continuar na estrada e não ir para a casa que ele deve ir. E ele encontra uma fazenda e ele lembra dessa fazenda, mas ele lembra muito pouco dessa fazenda. A gente desconhece totalmente o nome desse narrador. E quando ele chega, ele começa a lembrar da dona da fazenda, cuja filha foi sua amiga na infância, e foi naquela fazenda que se passou todo o enredo desse livro aqui, O Oceano no Fim do Caminho. Não vou falar coisas muito especiais da obra, porque eu não quero dar muito spoiler, apesar de eu gostar de spoiler e achar que todo mundo deveria gostar também. Aqui, as pessoas... Ele vai nessa fazenda na infância e ele relembra toda a história, porque teve uma época que os pais dele alugavam um quarto dele para conseguir ter mais dinheiro, a mãe dele ficou desempregada, e um cara que ficou hospedado no quarto dele acaba roubando o carro do pai dele e se suicidando dentro do carro do pai dele. E quando o pai dele é chamado pela polícia para ir até o local e vai com o narrador até o local, ele encontra uma menina que fala assim: tio, deixa ele ir pra minha casa brincar comigo, depois você vai buscar, pra ele não ficar com a polícia, com o corpo, resolvendo os problemas lá. E nessa casa, na verdade nessa fazenda, que tem uma lagoa nos fundos, que a Letty, essa menina, chama de oceano, vivem ela, a mãe dela e a avó dela, a senhora Hempstock. E elas personificam meio que a mãe natureza. Elas têm alguns poderes e o menino demora a entender. E elas têm um domínio a respeito da natureza e do equilíbrio que é preciso ser mantido. E o enredo se dá porque elas tentam manter esse equilíbrio. O suicídio do cara aconteceu porque ele devia muito dinheiro a muita gente, com jogos e tudo, e ele acabou se suicidando. Algum ente da natureza acordou e decidiu dar dinheiro às pessoas para as pessoas não se matarem, algo do gênero.
E as pessoas estavam sonhando que tinha dinheiro debaixo da cama, acordava, tinha dinheiro debaixo da cama. O mundo estava se desequilibrando por causa desse ente. E a avó da Leti, a mãe da Leti, acho que é Guine o nome dela, e a Leti sabiam dos sonhos das pessoas, sabiam de tudo que estava acontecendo e estavam resolvendo como chegar nesse ente para ele parar de fazer isso. Acontece que a menina foi com o narrador se encontrar com esse animal e o narrador e esse animal queria fazer parte do mundo e queria um jeito de sair do habitat dele para o mundo. E ele faz um furo no pé do narrador e entra no corpo do narrador para depois ser expelido, personificar uma ser humana e destruir a vida das pessoas. Para ele tá ajudando todo mundo. Ele tá fazendo a vontade de todo mundo. Mas nem todo mundo precisa ter o que quer ter, né? E aí essa ente que personifica a babá em certo momento a governanta da casa do narrador, ela acaba tendo um caso com o pai do narrador, porque teoricamente o pai do narrador quer isso. E enfim, ela faz a vida do narrador um inferno e todo mundo gosta dela, porque ela faz a vontade de todo mundo. Só que ela desestabiliza todo o ambiente e as senhoras têm que fazer com que ela retorne ao seu habitat natural. E isso, para fazer isso, muita coisa acontece, o menino quase morre, enfim. Mas eu vou contar uma parte para vocês entenderem o fantástico dessa narrativa. Quando a babá tem um caso lá com o pai do narrador, o pai do narrador briga com o narrador, eles têm um desentendimento muito feio. Aqui o narrador, nessa etapa do enredo, tem uns 7 anos. A Leti tem uns 11, 12 por aí. E aí o narrador foge para casa da Leti e aí os pais dele vão atrás dele e a avó da Leti precisa fazer uma costura do tempo e espaço, recosturar o tempo e espaço para fazer com que o pai do narrador esqueça a briga e permita que o narrador fique ali. Por quê? Porque elas têm que resolver isso tudo com o narrador, que acaba sendo o portal doente entre a fazenda, que é esse lugar fantástico em que as coisas precisam ser equilibradas para equilibrar o resto do mundo, é como um micromundo e ele não pode voltar para casa. Então ela tem que reescrever o espaço-tempo como se fosse num tapete assim e mudar a cabeça das pessoas, só que ela não muda a cabeça das pessoas só, ela não apaga da cabeça das pessoas, ela apaga realmente o que aconteceu. Então, eu não considero que elas sejam bruxas, pra mim elas só são quase que semideusas, assim, o que é muito comum na narrativa do Neil Gaiman, trazer deuses antigos e clássicos. E é muito legal esse livro, ele é bem curtinho e ele é bem simples, mas ele tem reflexões muito interessantes. Por exemplo, essa que nem todo mundo precisa ter realmente, o que quer ter. E outros, o oceano aqui, que ninguém entende por que é oceano, por que é oceano. É oceano porque ele tem dentro de si a profundidade do mundo. Ele carrega tudo que o mundo e que o submundo significam. E o narrador, em algum momento, entra nesse oceano e acontece aquele trecho que eu li para vocês lá no começo. O narrador, depois de lembrar disso tudo do passado, percebe que a senhora Hempstock, que está na frente dele, não é a mãe da Leti, ainda é a avó da Leti. A Leti, acontece alguma coisa com ela que eu não vou contar o que, vocês vão ter que ler esse livro porque é muito bom. E ela não está presente, ela está na Austrália. E ele pergunta por ela, mas ela ainda não voltou, ninguém sabe quando ela vai voltar.
E ele percebe que é o fantástico da infância dele, mas tudo que ele passou, ele esqueceu na vida adulta. Ele tem filhos, ele é divorciado e ele acha que é a primeira vez que ele vai pra fazenda, mas não é. A senhora Hempstock diz pra ele que ele já passou lá várias vezes, toda vez que ele estava perdido, ele encontrou o caminho pra fazenda para conseguir retomar quem que ele é, o que tudo que ele fez significou. Enfim, é uma narrativa muito legal e muito fantástica mesmo. Eu acho muito tranquila, assim, se você quer ler para relaxar, é uma boa leitura. É um livro bem curtinho, como a gente consegue ver. Essa capa é maravilhosamente linda, maravilhosa. O livro é maravilhoso, os personagens são muito legais. O fato de ser 3 personagens mulheres que comandam, que equilibram e que estabilizam a natureza, eu achei muito da hora também. O Neil Gaiman, o jeito que ele fala em entrevistas e em mesas que ele escreveu esse livro, você fala assim, nossa, o cara é muito louco. Mas que bom que o cara é muito louco pra trazer pra gente, pra nós leitores, uma narrativa tão legal e tão fantástica e tão linda de ser lida. Enfim, essa é a minha dica para hoje, para essa semana. Eu vou fazer também lá no Instagram um sincerão a respeito desse livro, então me segue lá nas redes sociais também. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha, se inscreve aqui no canal também, tá bom? Abraço e beijo pra vocês, tchau, tchau.